Shalom, bem-vindos a mais uma edição de Or Hadash, uma nova luz na sua vida. Dentre as meditações que nós podemos ter da Torá, alguns textos dos profetas, mais especificamente Yeshayahu, ou seja, o profeta Isaías, nós temos informações bastante relevantes sobre as características que iriam moldar a vida do Mashiach. E nós temos um registro a respeito de Yeshua que, mais uma vez, comprova que realmente ele é o Messias. E em relação a alguns aspectos importantes para a sua vida, vamos ler este trecho que está no livro de Mateus, capítulo 4, que diz assim: Quando Yeshua ouviu que Yohanan tinha sido preso, voltou para Galil. Ele deixou Natseret e foi morar em Kfar Nahum, uma cidade à beira do lago, na região fronteiriça entre Zevulun e Naftali. Isso aconteceu para cumprir o que disse Yeshayahu, o profeta. Terra de Zevulun e terra de Naftali, caminho do lago, além do Yarden, Galil dos Goim. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam naquela região, na sombra da morte, raiou a luz. Daí em diante, Yeshua começou a proclamar: abandonem os seus pecados e voltem para Deus, pois o reino do céu está próximo. Bem, Yeshua já tinha tido alguns eventos na sua vida e neste momento ele retornou para a região de origem de onde ele morava, porque ele não nasceu em Natseret, ele nasceu em Beit-Lehem, exatamente conforme havia sido profetizado. E depois ele se moveu e passou a residir numa pequena aldeia chamada Natseret. E dali ele iniciou o seu ministério quando atingiu a idade adequada e começou a proclamar justamente esta mensagem: arrependam-se dos seus pecados, voltem-se para o eterno, porque o reino do céu está próximo. Pois bem, depois de um certo tempo, ele se mudou daquela aldeia de Natseret e foi para uma cidade chamada Kfar Nahum, que hoje nós vemos em Israel as escavações da cidade e vemos que ela não era pequena, mas ela se tornou principalmente importante porque Yeshua habitou naquela cidade durante um certo tempo. E ali ele começou a anunciar essa mensagem. E o que diz o texto é que, naquela região, era uma região em que as pessoas realmente não estavam muito bem no que diz respeito à vida espiritual. Havia trevas. E não sabemos todos os detalhes. Porém, quando Yeshua chegou naquela cidade, houve uma grande transformação. Por quê? Porque a mensagem dele começou a fazer diferença. Em Kfar Nahum, nós sabemos que existia uma grande sinagoga, porém ela não interferia muito na vida das pessoas, pelo que tudo indica. Porém, a vida de Yeshua ali fez com que as pessoas mudassem de posição, mudassem de atitude, e passasse a realmente se interessar mais em conhecer o Eterno, conhecer a Torá, conhecer as verdades do nosso Criador. Pois bem, Yeshua fez a diferença. E as pessoas que viviam em trevas, viviam na escuridão, como diz o texto de Yeshayahu, começaram a ver uma grande luz brilhar e enxergaram as coisas que eles não viam antes. Yeshua começou a anunciar exatamente esta mensagem, que os rabinos não falavam. Arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do Eterno está próximo. O reino dos céus está entre vocês. Então esta mensagem ainda vale para os dias de hoje. Pois, com certeza você não deve morar lá em Cafarnaum. Pode até ser que alguém ouça esta mensagem lá, mas a maioria das pessoas não. Mas não significa que você não viva em um ambiente de trevas, onde a presença do Eterno não é algo que seja enfatizado, anunciado, mas uma coisa é certa:
Viver em trevas não é algo que seja, vamos assim dizer, saudável para o espírito. Porque nós temos algo em nós que é mais importante do que simplesmente satisfazer os nossos projetos, os nossos anseios, as nossas vontades, mas há algo mais importante do que isto. As palavras do Mashiach Yeshua são para que nós possamos entender a essência da Torá, a mensagem do Eterno. Abra o seu coração e deixe que as palavras de Yeshua possam clarear o seu entendimento e você realmente entender tudo que está na Torá para a sua vida, para a transformação da sua vida e para que você tenha acesso ao reino dos céus. Deixe que Yeshua faça parte da sua vida. Por quê? Porque ele verdadeiramente é o Mashiach que já veio, pois ele cumpriu as profecias do Eterno e ainda está cumprindo. Faça parte disto. Que o Eterno possa abençoá-los grandemente. Beshem Yeshua HaMashiach. Amém. Ve amém.